Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre a Cartilha sobre Direitos Internacionais do Trabalho. O nosso convidado é Marcos Fava, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA. Marcos Fava, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Marcos, antes de eu entrar na questão com o senhor hoje, eu vou falar a você, telespectador que está em casa, companheiro e companheira que acompanha o Visão Trabalhista em Debate, a campanha de recadastramento que você aí que está em casa quer concorrer a uma TV de 42 polegadas e um notebook por mês. É fácil, é só atualizar o seu cadastro. A ficha de recadastramento está disponível no site do sindicato, que você sabe muito bem que é o www.sindimetal.org.br, ou com os seus diretores nas fábricas, na sede e subsedes do sindicato. A campanha é válida somente para quem se associou até 30 de junho. Cada associado terá direito a apenas um cupom. Mais informações no telefone do sindicato 3651-7200. Participe! Dr. Marcos Fava, explique para todos nós, telespectadores que acompanham o programa, o que é a Cartilha sobre Direitos Internacionais do Trabalho. A cartilha faz parte de um trabalho desenvolvido pela ANAMATRA de educação para direito do trabalho. A ANAMATRA procura educar jovens da escola pública, o trabalho até hoje se desenvolveu só na rede pública, para direitos do trabalho, direitos fundamentais do trabalho. E a cartilha que a gente lança agora, ela foi lançada internacionalmente este mês de junho, lá na OIT, na reunião anual da OIT em Genebra. Ela diz respeito apenas a normas feitas pela Organização Internacional do Trabalho e que valem também no Brasil, porque são normas a que o Brasil aderiu. A OIT tem alguns direitos que ela procura proteger com mais força ou com mais intensidade. Direito de liberdade sindical, direito contra o trabalho escravo, contra o trabalho da criança e contra a discriminação no emprego. Essas 4 bases são bastante divulgadas e bastante defendidas pela Organização Internacional do Trabalho. A cartilha, então, pega esses 4 temas e explica para crianças e adolescentes, com uma linguagem muito fácil, muito simples de ser atendida e de ser compreendida, o que são esses direitos básicos do cidadão no trabalho, especialmente quanto à liberdade sindical, discriminação, trabalho infantil e trabalho escravo. Doutor, por que esses 4 elementos que o senhor citou bem ainda acontecem no Brasil de hoje, no pleno século XXI? Esta luta é uma luta que não tem fim mesmo. Nós costumamos, especialmente quanto ao trabalho escravo, costumamos dizer que o trabalho escravo foi abolido em 1888, pelo menos a gente estuda isso nos livros de história. E, na verdade, ele continua sendo uma chaga no Brasil de agora. Dados recentes do Ministério do Trabalho denunciam que cerca de 35 mil trabalhadores brasileiros foram libertados da condição de escravos nos últimos 3 anos de atuação do Ministério do Trabalho. Se 35 mil foram libertados, deve haver um sem número de outros em condição análoga à de escravo. E isto também se dá com o trabalho da criança. O trabalho da criança é um tema muito delicado, porque envolve a participação dos pais, muitas vezes, os pais que, por falta de outra alternativa, mandam seus filhos para o mercado de trabalho precocemente. Isto deixa com que a criança fique desamparada 2 vezes. Ela deixa a escola e vai para o mercado de trabalho antes da hora, e ninguém vai lutar contra isso, já que os seus representantes legais, seus pais, é que estão empurrando para esta situação. E uma faceta do trabalho infantil muito grave, e que também a gente deixa passar desapercebido, é o trabalho infantil doméstico. Há muitas crianças, mesmo de 12 anos, 13 anos de idade, trabalhando como empregados domésticos
No meio rural, meninos e meninas, porque o filho do caseiro acaba ajudando na horta, na plantação, no cuidado dos animais e tal. E no meio urbano, mais as meninas são vítimas deste trabalho. Aí, de novo, a criança fica sem nenhuma formação profissional e precocemente vai para o mercado de trabalho. Você não vai nunca conseguir uma ascensão profissional, uma outra possibilidade de carreira, porque sequer termina o ensino fundamental, menos ainda, claro, o ensino médio e tal. Esta é um tema de grande preocupação para a OIT, para o direito do trabalho, e a ANAMATRA também vem lutando contra isso com todas as ferramentas que ela dispõe. Faltam mais leis severas para essas pessoas, se podemos chamar assim? Leis criminais são muito pouco efetivas atualmente, por diversos motivos. O próprio direito penal vem evoluindo no sentido de que prender as pessoas não é uma solução. Mas aqui no Brasil as leis penais são ainda mais brandas, porque embora as condenações possam chegar, de vez em quando a gente ouve na televisão, fulano foi condenado a 178 anos de prisão e tal. No Brasil há uma regra de cumprimento da pena que ninguém fica na cadeia mais de 30 anos. Então, a pena máxima, na verdade, é de 30 anos. E aí há os benefícios. Então, a partir de 1/6 vai relaxando. De 30 anos, portanto, a partir de 5 anos, para quem foi condenado a 200, né, ele já pode progredir de regime. Então, do regime fechado para o semiaberto, depois mais 1/6 do semiaberto para o aberto. Então, o fulano fica na rua livremente. Esse abrandamento torna o direito penal muito frágil para combater esses crimes. Mas, se me permite, o que mais colabora com este quadro é a situação econômica. Então, quando o país não tem uma situação econômica de progresso, de evolução, de aquecimento, aparece então a necessidade de mandar crianças para o mercado de trabalho e o próprio trabalhador adulto se submete a condições mais precárias de trabalho. Quando a economia aquece, o país vai economicamente melhor, é uma situação que a gente vem vivendo nesses últimos anos, o emprego formal cresce, então nenhum pai, exceto um maluco ou outro, mas aí isso é pela exceção, né? Nenhum pai que tenha a condição de sustentar a sua família vai empurrar o seu filho menor de idade para o mercado de trabalho. Então, se ele tiver um emprego bom, não precário, com carteira assinada, com garantias e direitos todos corretamente observados, dificilmente ele vai deixar que seu filho vá ao mercado de trabalho. Agora, esse material difunde conceitos, como o senhor já citou no início, conceito da OIT e direitos trabalhistas voltados para alunos e professores. Qual é o resultado desse processo? É fantástico o resultado desse processo. O trabalho geral, que a gente chama Trabalho, Cidadania e Justiça, ele já tem cerca de 8 anos este programa de desenvolvimento. Então, a ANAMATRA é uma associação nacional, a gente atua em vários estados brasileiros com este programa. Começa com a preparação dos professores. Então, os juízes vão à escola que entre para o convênio, se associa a esse projeto. Preparamos os professores que também não sabem muitas vezes esses direitos. Os professores passam essas informações para os alunos, e aí a cartilha é fundamental, porque ela é feita em quadrinhos, é muito atraente, e os alunos desenvolvem trabalhos da escola com estes temas. Então, cada escola desenvolve o que acha que deve desenvolver com muita liberdade. Então, há programas de teatro, músicas que os alunos fizeram a partir daí. O fundamental é que, no final deste processo, a criança, portanto, o cidadão de amanhã, já internaliza, já assimila muitos conceitos fundamentais. Da ideia de ter direitos, da ideia de não se submeter à exploração, da ideia de que há o Estado para reclamar, então há a justiça do trabalho, no caso de alguma violação. Este aí será um adulto mais resistente no futuro quanto à exploração dos seus direitos. O resultado é muito bom, é muito estimulante ver o resultado, porque as crianças contaminam os pais, contaminam as famílias, né, levam essa informação para casa, e aí abre-se uma cadeia cujo fim a gente não conhece, vai se propagando e tal. A própria cartilha, às vezes o adulto que tem uma leitura mais difícil, má formação educacional, consegue ler a cartilha, porque tem os balãozinhos ali. É mais fácil do que um livro sem figurinhas, né, como a gente costuma dizer. Então, o resultado é muito interessante, muito estimulante. Eu já vou mostrar para você em casa a cartilha a qual o Marcos Fava, que é o nosso convidado de hoje, está se referindo. Diretor de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA é o meu convidado de hoje, Marcos Fava, o diretor de Cidadania. O tema é cartilha sobre direitos internacionais do trabalho. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.
você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso endereço eletrônico, você opina e também participa. Acesse então o nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. O meu convidado de hoje é o Dr. Marcos Fava. Ele é diretor de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA. O nosso convidado está tratando o tema cartilha sobre direitos internacionais do trabalho. Marcos Fava, quando se observou a necessidade de veicular essas informações para este público-alvo? Havia antes, já há mais de 10 anos, um programa de juízes aqui no Brasil, feito por uma outra associação, a Associação dos Magistrados Brasileiros, que partiu da mesma ideia, usar uma cartilha, que é um documento fácil de ler, para disseminar direitos, aquele programa. Qualquer tipo de direitos do consumidor, direito tributário, direito de família, coisas que o cidadão precisa conhecer e que às vezes não conhece porque não é técnico, não é advogado. Há 8 anos atrás, aproximadamente, a Associação dos Juízes do Trabalho, que é a ANAMATRA, se deu conta de que havia uma possibilidade de trabalhar apenas com o direito do trabalho, especificamente, e ao escolhermos quem ensinar, optamos por ensinar crianças e adolescentes, com a preocupação de que aprendem melhor e mais rápido do que os adultos, e muitas vezes não estão já em situação de exploração, com seus direitos violados, como é o caso dos alunos, dos adultos. Dá então tempo dessa criança, quando for amadurecendo, se proteger melhor. Então, é um investimento, na verdade, em educação o que a gente faz, né? A associação está querendo preparar cidadãos melhores. Então, desde, como eu disse, de 8 anos atrás, quando esse programa começou a ser imaginado, o foco acabou sendo escolhido por isso. Crianças serão, no futuro, trabalhadores mais conscientes dos seus direitos. Qual a motivação, Marcos, para esse trabalho? O direito do trabalho está diretamente ligado com a dignidade da pessoa. Ninguém consegue dignidade se não tem trabalho. E se não tem trabalho, que não seja precário, que tem que ter trabalho decente. E trabalho decente é resultado da observância das leis todas que a gente tem no país sobre esse assunto. Então, como a Constituição diz que todos devemos ser pessoas dignas, a convicção nossa é de que ninguém consegue dignidade se não tiver um trabalho decente. Então, quando a gente ensina crianças e adolescentes que há direitos trabalhistas, que esses direitos podem ser objeto de luta, de exigência judicial, pode ir à justiça por eles, se for o caso, a gente está enriquecendo a cidadania e a gente vai ter cidadãos mais dignos a partir daí. Né? O sindicato ele abraça essa causa através das nossas diretoras, Eliana, a Gleide Sodré, o próprio Jorginho, a Mônica Veloso, todos eles empenhados, sempre o Clemente. Trabalho decente é uma causa que aqui no sindicato, viu, Marcos, a gente tem abraçado sempre no intuito de orientar e de poder ajudar as pessoas para ter uma vida sadia, né? Digna. Essa atuação do sindicato é fundamental. O sindicato tem essa função mesmo de lutar pela decência no trabalho, pelo trabalho decente. Em alguns momentos da história da sociedade, especialmente os momentos em que a economia não vai bem, aparece uma dúvida que nunca deveria aparecer, que é melhor qualquer trabalho do que nenhum trabalho? Então, não tendo condição de um emprego com carteira assinada, é melhor trabalhar sem a carteira assinada? Isso é uma dúvida que não poderia existir, porque a resposta é outra, o trabalho sempre tem que ser decente, tem que ser protegido, e para ser protegido tem que ser atendidas as leis trabalhistas. Né? Então, a gente não podia ter uma sociedade pela cabeça da qual passa essa dúvida. Será que não é melhor, ao invés de ficar sem nenhum trabalho, aceitar o trabalho precário, trabalho por meio de picaretagens, né? Usando uma palavra muito simples de entender? E a resposta é não, o trabalho precisa ser decente e esta é uma função que o Estado tem que exigir, não é, na cobrança, na atividade que a gente exerce na judicatura, por exemplo, na Justiça do Trabalho, mas que os sindicatos, as associações de classe e tal, cooperam para o esclarecimento e a luta. Agora, doutor, por que a ANAMATRA se envolveu? Eu sou como diretor da ANAMATRA, por que ela se envolveu? Qual foi o interesse? A ANAMATRA é uma associação corporativa. Nós defendemos primeiro interesses dos juízes que são seus associados, como um sindicato. Né? Mas nos seus estatutos também há uma função de proteção do direito e do direito do trabalho. Então a gente entende que esta é uma forma de cumprir a finalidade da associação, defender a preservação do direito do trabalho, o cumprimento do direito do trabalho. Né? Há várias formas de cumprimento desse objetivo. A gente, por exemplo, quando faz um congresso de juízes que vão debater lá temas jurídicos e vão ficar, portanto, melhores para exercer a sua função, isso é uma luta pelo direito, não é uma luta do interesse da categoria, não é? Na verdade, é uma luta de interesse da sociedade, porque um juiz melhor preparado vai julgar melhor a sociedade.
E outro ramo de atuação é este que a gente conversa hoje, que é a educação de crianças e adolescentes. E como foi elaborado esse conteúdo, doutor? O conteúdo foi elaborado a partir de uma comissão fabulosamente constituída de juízes do trabalho, há aposentados e há juízes da ativa, que trabalham em conjunto com um cartunista, com um desenhista de balões. Tá. E aí, então, os juízes dão os conteúdos de direito, que matérias precisam ser contadas, isto vira história, e a cartilha tem como se fosse um gibi, personagens que são crianças e adolescentes, e nas conversas desses personagens é que aparecem os problemas do trabalho, né? Então, o problema do trabalho forçado, o problema do trabalho sem registro na carteira, o que é carteira de trabalho, o que é que não é, etc. Então, isso entra para a historinha de gibis. O conteúdo é, na verdade, um conteúdo de revista infantil, infanto-juvenil, né? Como se fosse um gibi destes comerciais que a gente tem na praça. O meu convidado de hoje é o Dr. Marcos Fava, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA. O convidado está tratando o tema cartilha sobre direitos internacionais do trabalho. Eu prometi a você que eu ia mostrar, está aqui na minha mão, já vou mostrar no próximo bloco a cartilha. Eu quero que você participe do programa através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br, por isso que você tem que acessar e participar do nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do nosso programa de hoje é sobre a cartilha sobre direitos internacionais do trabalho. Você está vendo aí imagens da cartilha. Para ter acesso a esse rico material, basta você acessar o site da ANAMATRA, www.anamatra.org.br. Acesse e conheça um pouco desse trabalho fantástico, fascinante. Doutor Marco, em sua opinião, a ideia é fazer com que os jovens reflitam melhor sobre esse assunto que nós estamos tratando, sobre a cartilha? A ideia é dar aos jovens um caminho, para que eles possam entender que na sociedade civilizada a gente tem obrigações e direitos, né? Em geral, a gente cresce ouvindo que tem obrigações e poucas vezes nos ensinam que há direitos também. Então, ensinando aos jovens que há obrigações e direitos no mundo do trabalho, a gente possibilita que eles sejam melhores trabalhadores no futuro. O senhor falou um pouco nos blocos anteriores, a forma que será desenvolvido esse trabalho, né? Mas o que se pretende com essa iniciativa toda? Disseminar, espalhar pelo Brasil inteiro, se for possível, né? Esta noção básica sobre direitos internacionais que valem no Brasil, são as normas da OIT, e direitos da própria CLT e da Constituição brasileira que protegem o trabalho. Então, a ideia é que esse programa cresça. Já trabalhamos e atuamos com esse programa em vários estados brasileiros. Não em todos ainda, infelizmente, mas o objetivo do programa é o Brasil todo, todas as cidades do Brasil, pela rede pública de ensino, participar deste projeto Trabalho, Cidadania e Justiça. Porque assim a gente imagina que colabora para a construção de uma sociedade melhor, mais digna, não é? Mais consciente dos seus direitos. Acredito eu que deva ter outros trabalhos em paralelo para se desenvolver essa ideia. Além da cartilha, serão direcionadas palestras para esses estudantes, por exemplo? Sim, o programa, quando vai à escola, há a fase de preparação dos professores, em seguida os professores transmitem o conhecimento para os alunos, fazem atividades de criatividade, teatros, músicas, sobre o conteúdo das cartilhas, e o fim de cada projeto desses em cada escola é a presença dos juízes, né, da associação lá com a comunidade, primeiro se apresentando, né, porque o juiz é um servidor público, ele não é alguém diferente do povo, né, ele faz, na verdade, ele trabalha para o povo. Então, lá mantendo contato direto com a comunidade, vendo o resultado do trabalho das crianças e respondendo. E é muito interessante quando se coloca o juiz próximo e disponível para as crianças e adolescentes. O cidadão que já se preparou um pouco lendo a cartilha, tem 1 milhão de dúvidas, quer saber mais as questões sobre o assunto, né? E faz outras perguntas, acaba perguntando de outros direitos e tal, e acha tudo aquilo muito fascinante. Para a gente, isto é importante, a noção também para o cidadão de que o Estado não é alguma coisa abstrata, não é que a gente
não sabe direito o que é, né, o governo tira o nosso dinheiro, a gente não sabe direito para que paga impostos, né? Assim você vê lá, olha, eu estou pagando imposto, mas tem ali um servidor que vem aqui, me atende, né? Tá presente. Que vai estar presente quando eu precisar dele para resolver problemas, no nosso caso, trabalhistas. Né? Doutor, mas é evidente que haverá um acompanhamento a longo prazo desse trabalho. Mas é possível detectar já resultados desse feedback? Muito positivos. A gente tem acompanhado o projeto tem 8 anos desde a sua criação. Na verdade, a implementação, claro, começou depois disso, mas a idealização é de 8 anos atrás, quando estava à frente da associação um juiz de Brasília chamado Grijalbo Fernandes Coutinho. Lá que se idealizou e em seguida começamos a desenvolver. É preciso registrar que no estado do Rio Grande do Sul, um pouquinho antes disso, um colega lá do interior do Rio Grande do Sul, o Dr. Gustavo Vieira, já desenvolvia por conta própria um trabalho muito parecido com esse. Então, havia uma outra cartilha e ele procurou as escolas públicas da cidade onde ele era juiz e fez algo que a gente pode chamar de a ideia inicial deste projeto. Agora, o acompanhamento é mesmo previsto para ser de longo prazo, até porque, como eu disse, nem todos os estados já implementaram. Então, há alguns estados em que já há muitos anos isso se realiza, então cada vez maior número de alunos toma contato com o programa e alguns que não começaram ainda. Então, o projeto é mesmo por longo prazo, bem maior do que cada gestão da direção da associação. Né? Tem interesse de lançar outras cartilhas, outros volumes, enfim, vocês começou a... Temos, nós temos, na verdade, me desculpe ter interrompido, a gente tem, na verdade, a cartilha original, que é de direitos trabalhistas, então é uma cartilha mais genérica que mexe fundamentalmente com a CLT, os direitos da Constituição e da CLT. Agora fomos para esta que é só de direitos provindos da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e há a ideia de reformulação da anterior, talvez para separá-la em assuntos específicos, o trabalho no campo, o trabalho metalúrgico, né, o trabalho nas grandes cidades e tal. A ideia, sim, e este mecanismo da cartilha é fabuloso, porque ele torna tudo simples. Né? Então, tanto uma criança quanto um adulto com dificuldade de leitura mais formal, os textos de direito são muito chatos normalmente, né? A pessoa deixa de ler logo no começo. A cartilha não tem jeito, você começa a ler até que, por curiosidade, você lê até a última página. Né? É simples e rápido. E o senhor acredita que vai seguir o padrão? Sim, a ferramenta da forma de quadrinhos. A ferramenta de quadrinhos deve ser uma ferramenta bastante útil ainda por muito tempo. A internet talvez entre aí mais no futuro como um elemento de interação. Mas a nossa realidade é um pouco complicada nisso. Nós temos trabalhado com redes públicas de ensino, nem toda escola tem, por exemplo, acesso à internet, né, numa condição que possa favorecer o aluno de consultar a cartilha online e tal. Mas a internet certamente será um futuro próximo passo do programa. Por enquanto, nós estamos investindo bastante no modelo das cartilhas. O Visão Trabalhista e Debate, no último programa, recebeu, inclusive, um especialista no assunto que realmente deve se avançar muito a questão tecnológica, tanto nas escolas como as classes menos favorecidas que ainda não têm acesso à banda larga. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Adorei o assunto de hoje, cartilha sobre direitos internacionais do trabalho. O meu convidado foi o Dr. Marcos Fava, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA. Dr. Marcos Fava, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, gentilmente. O senhor tem uma agenda muito apertada, mas pôde comparecer aqui e atendeu gentilmente o convite da TV Osasco e do programa Visão Trabalhista em Debate. Obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade. E agradeço também a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho, claro, e também pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate, através do nosso endereço eletrônico. Você opina e participa. Acesse então o nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.